na casa do Senhor neste domingo para este culto. Alegria também ter cada um de vocês que acompanha nas redes sociais e celebra ao Senhor em seu lar, em seu local de trabalho. Neste dia nós queremos estar diante do Senhor sob o tema Fazei discípulos, exatamente olhando para a sua promessa. O Senhor está com cada um de vocês nesta obra de salvação da humanidade. Convido para que invoquemos o nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Diante do Senhor, logo percebemos a nossa pecaminosidade. E o próprio Senhor nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas Ele também promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo e nos perdoa. Por isso nós queremos confessar nossos pecados. E o fazemos cantando. Podem sentar.
sincero e firme propósito de corrigir a vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Por causa desta sua confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, tenho a alegria de lhe anunciar a graça de Deus. E é da parte e por ordem de Jesus Cristo, que é meu Senhor, que vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Confessemos a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O salmo que introduz as leituras bíblicas desse culto é o 119, dos versículos 57 a 64, que nós queremos ler de forma responsiva, como projetado. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. Eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós estamos na tua casa. Nós viemos receber de ti a tua palavra, o teu perdão e o envio para a obra que é tua. Dirige e governa nossos corações e mentes pelo teu Espírito Santo, de tal maneira que, mesmo cientes do teu juízo, possamos ser encorajados à santidade de viver aqui e habitar contigo em perfeita alegria na vida futura. Tudo isto através de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, para agora e para sempre. Amém. A igreja pode sentar e nós vamos ouvir a leitura de Isaías 44. Peço que alguém se voluntarie para a próxima leitura, Romanos 8, 18 a 27. Enquanto isso, nós vamos ler o texto de Isaías 44.
Isaías capítulo 44, versículos 6, 7 e 8. O texto também está projetado e diz o seguinte: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, e Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, não fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. E não conheço nenhum. Essas as palavras do Antigo Testamento. E o texto de Romanos, então nós encontramos no capítulo 8, versículos 18 a 27. Obrigado, meu irmão. Por favor, Gustavo, faça a leitura para nós. A glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Obrigado. O texto do Antigo Testamento nos alerta que só existe um Deus, que há um único Deus a ser adorado, um único protetor. Nós vivemos um tempo onde constantemente recebemos mensagens que tentam nos oferecer outras formas de proteção, outras formas de divindades, mas a palavra de Deus é clara, de Gênesis a Apocalipse. Há um único Deus. E esse Deus age em nós e move nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Por isso é urgente o que o Evangelho nos traz nesse dia. O anunciar a verdade que salva, fazendo discípulos. E convido aqueles que puderem se colocar em pé para a leitura do Evangelho deste dia, que também serve de base para a reflexão logo mais. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram algumas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto,
Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta a promessa do Senhor. Sentados, nós cantamos em nossa vasta terra, em preparação à reflexão deste culto. Com base no Evangelho deste dia, convido para refletirmos sobre o tema Fazei discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer discípulos. Essa é uma das últimas palavras de Jesus antes da ascensão, dita aos seus seguidores. O texto remete a uma reflexão, talvez anterior ao ir, sobre quem sou eu. Discípulo. O que é ser discípulo? Em nossa igreja nós falamos muito em membros. Sou membro da congregação tal, sou membro da igreja tal. Não há nada de errado nisto.
Mas isso diz respeito à igreja visível, à forma como nós nos organizamos dentro da sociedade. De forma simples, ser membro diz respeito àquela organização humana, à congregação, à denominação, à parte civil e administrativa, que faz assembleias, reuniões de diretoria, que decide coisas. A Bíblia também usa o termo membro. Somos membros do corpo de Cristo. Mas quando usa a expressão membro, não é da mesma forma como nós usamos para o aspecto civil e jurídico de uma congregação. Membros do corpo, onde cada um é parte de um todo. Jesus usa a figura do corpo para dizer que nós fazemos parte de um todo, guiado e dirigido pelo cabeça, Jesus Cristo. Quando a Bíblia usa a expressão discípulo, fazer discípulo, nós vamos perceber que há um sentido mais profundo. Há algo mais do que ser membro da igreja. Há algo mais do que crer numa doutrina, crer em Jesus, se identificar com uma igreja e ser cristão. O discipulado vai um pouco além. Vamos tentar definir isso. O membro, ele preenche requisitos formais de uma instituição, de uma denominação. E enquanto ele continua preenchendo esses requisitos, ele é membro. E no luteranismo nós temos uma distinção muito oportuna. Veja que quem define quando alguém vem para a igreja e é recebido na igreja é o pastor. Não é a assembleia. E aqui está um pouco presente o nosso entendimento de discipulado. O pastor instrui aquela pessoa que não é membro da igreja luterana e acompanha muito de perto. Eu pessoalmente gostava de fazer isso individualizado ou por família, para poder chegar muito próximo, conhecer os dons e inserir esta pessoa no corpo de Cristo e na igreja local para servir ao Senhor. E quando essa pessoa, crendo naquilo que aprendeu, decide junto ao pastor, é isso que eu quero servir a Deus aqui, ele apresenta essa pessoa diante do altar, a recebe como membro da igreja. Depois tem um protocolo, vai ter uma assembleia, quando ele vai se tornar membro votante, para participar das decisões desta igreja local. Se fosse invertido, se a assembleia definisse quem vai ser ou não ser da igreja, pessoas não cristãs poderiam preencher os requisitos estatutários, se tornar membro e definir os rumos. Mas nós temos, em nossa teologia e nossa prática, as duas dimensões da igreja. O aspecto da relação com Cristo e o aspecto da relação com a sociedade, com o mundo e com as leis civis. O discipulado, esse não diz respeito às leis civis, esse diz respeito à relação com Deus. E este é que nós almejamos quando o pastor se dedica a ensinar as doutrinas básicas da fé cristã a alguém que vem. E este é o momento, e ele continua por toda a vida, de fazer discípulo. Discípulo é um seguidor, é um imitador, alguém que segue um modelo. E o modelo para nós cristãos é Jesus Cristo, o Mestre. É dele que nós somos discípulos. Discipulador, então, seria alguém que, sendo discípulo, tendo o conhecimento, compartilha, ensina
e faz outros discípulos. Meu ministério pastoral em congregação, sempre gostei disso, e ontem, trabalhando o dia todo no escritório, num seminário online, me lembrei de pegar algumas relíquias. Em 1993, já pensando nesta linha de atuação, ao invés de tornar as pessoas membros, fazer discípulos, ensiná-las a ensinar, junto com o pastor orientador de estágio, a gente fez um caderninho que depois no ministério em Natal chamei ele de Fazei Discípulos. Isso foi melhorando, depois até foi para uma gráfica. Em 2002 ele foi à gráfica, e em 2010 teve uma nova versão. Qual era o objetivo? Cada um da igreja devia conhecer isso, para sentar com o outro e ensinar. E este, para mim, é o modelo de igreja urbana. No espaço urbano, nós não temos mais tempo de reunir as pessoas em grandes grupos. Mas cada um de vocês, como discípulo de Jesus Cristo, contacta durante a semana dezenas de pessoas. E deve olhar para uma família, para duas, e dizer: Senhor, faça de mim um discípulo, discipulador destes. E chegue junto. E essas pessoas vão lhe fazer perguntas que você não sabe responder. E nem é obrigado. E aí você diz: terça-noite tem estudo bíblico. Domingo tem culto. Vamos comigo. Mas as perguntas não serão respondidas no culto e nem no estudo bíblico, porque são outras, não são aquelas que estão sendo abordadas. Aí a igreja tem pastor. E você conecta-o para que haja um horário em comum para ensinar, oportunizando a essa pessoa ser discípulo. A cidade, ela é a grande diáspora moderna, onde dentro de um mesmo prédio você tem 10 apartamentos e 10 pertenças religiosas diferentes. E dependendo como, o prédio ainda tem regras. O salão comum não pode ser usado para questões culticas, porque um dia alguém exagerou e fez bastante barulho desnecessário naquele ambiente. Então, discipulado, creio eu que é o caminho da igreja moderna e urbana. E discipular não é tarefa do pastor, é do discípulo. E então, sim, o que o discípulo vai ensinar ao outro? Aquilo que ele sabe. Muito simples. O que ele vai ensinar? Primeiro, demonstrar o seu comprometimento como seguidor. Simples assim. Sendo aquela testemunha viva na sua forma de ser, viver e crer. O discípulo, ele testemunha com algumas atitudes. Uma pessoa que você quer trazer para a igreja e ela lhe convida domingo para o almoço, se você quer trazê-la para a igreja, diz: eu vou no seu almoço, mas antes eu vou no culto. Vou chegar 12 e pouco, mas chego. Você está dizendo: o culto é importante para mim. Mas se eles lhe convidarem e você logo deixa o culto de lado e vai, o dia que você convida ele para o culto, por que ele vai a um culto que você no domingo passado deixou de lado? Por causa de um almoço. Veja que nós somos observados na sociedade. O nosso jeito de ser, de reagir no ambiente de trabalho, ele é um grande testemunho. E quando ele for alimentado com palavra, com testemunho bíblico, ele coloca o poder de Deus em ação sobre aquela pessoa.
Vamos entender um pouco o texto. A Bíblia Almeida, mais conhecida, antiga, aquela versão, ela diz: ide, fazei discípulos. O tempo verbal ele é um pouco diferente, ele é traduzido na nova linguagem de hoje, indo. Então, fazer discípulos não é uma incursão que eu faço no domingo e volto para mim. Eu faço no sábado à tarde e volto. Indo para a universidade, indo para a escola, indo para o trabalho, indo para as atividades domésticas, faça discípulos. Transmita, fale daquilo que você sabe. Se você não sabe conceitos teológicos, você sabe o quanto é bom dormir em segurança sob os olhos do Senhor. Testemunho isso. Testemunho isso a alguém, diz: olha, eu também tenho dívidas, eu tenho preocupações, mas quando eu vou dormir, eu oro ao Senhor e digo: cuida de mim porque eu preciso descansar. E eu apago. Esse é o testemunho do valor da fé e do relacionamento de Jesus com Jesus Cristo e como Ele muda o meu dia, a minha situação de dificuldade na vida. Testemunhar é isso, é dizer ao outro como ocorre comigo por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Para entender melhor esse texto, eu pego o versículo 21 de João 20, quando Jesus diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou, eu envio vocês. O Pai enviou Jesus para a missão de salvação. Aí Jesus diz: do mesmo jeito que eu fui enviado, eu envio vocês. Não é pouca coisa. Do mesmo modo, somos enviados. E nesse texto, ele repete isso de outra forma e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus então evoca e diz: olha, não é qualquer um que está falando com você. É alguém que tem autoridade para dizer o que está dizendo. Eu tenho autoridade, por isso eu digo a você: fazei discípulos. Eu chamo isso de estratégia. Vão e façam discípulos. Qual é o método? O texto diz: batizando e ensinando. É possível pensar desbatizando os pequenos que não entendem e ensinando os grandes que entendem? Sim e não. Porque ninguém compreende a palavra se não for pela ação do Espírito que age por meio da palavra. Então, tanto aquele que vai ser batizado na sua tenra infância, como aquele que vai ser ensinado, vai ser transformado por uma ação de Deus. Ele é passivo nisso. Eu sou aquele que coloca diante da pessoa a oportunidade de se tornar discípulo, seja no batismo, seja crendo na mensagem anunciada. O conteúdo a ser anunciado, o próprio texto fala: todas as coisas que vos tenho ordenado. A Bíblia inteira. Ah, mas eu não sei ela inteira. Pega as partes que você sabe. E de repente da Bíblia tem partes que você sabe que dizem respeito ao cuidado da natureza, ao cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo. Você ensina estes e deixa outros ensinos que também estão na Bíblia para serem ensinados por outros. A nossa maior dificuldade é que a gente quer ensinar tudo e não ensina nada. Porque não sabe tudo, não começa pelo que sabe. E eu estou dizendo isso porque logo mais eu quero falar de uma forma prática sobre isto. O Espírito Santo, ele age. Fazer discípulo é uma incumbência dada aos cristãos, sob a graça e a presença de Deus. Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, nesta tarefa de discipular.
O contexto é o discipulado, ele diz, olha, vocês não estão sozinhos. O discipulado é uma tarefa minha, eu estou enviando vocês do jeito que eu fui enviado, porque vocês são meus e nós somos corpo, e há um mundo a ser alcançado. Mas vamos trazer isso mais perto. Alguém pode estar pensando, Zé, eu não sou discipulador. É porque você trouxe os seus filhos ao batismo, você reconhecendo a importância, você fez sua parte. E você trouxe os seus filhos para a escolinha bíblica, para o ensino confirmatório, para a bênção matrimonial. Mas isso que nós fazemos com a nossa família, para os da nossa casa, está aqui inserido o mundo inteiro. A abrangência é maior. E o contexto da cidade nos impele. Porque a cidade é o lugar onde você tem todas as facilidades, todas as possibilidades, todas as mazelas, todos os tipos de pecado, tudo existe de uma forma muito abundante na cidade. E ali é o lugar que nós estamos. Aqui é o lugar onde nós somos discipuladores. Nós não precisamos produzir resultados, apenas permitir que o Espírito produza frutos em nossa vida. Deixemos Deus agir por meio de nós. Para crescermos como igreja, não basta aumentar de número. É preciso tratar das nossas próprias doenças espirituais e estar sempre de novo presente para receber o perdão. Por isso, ser discípulo implica especialmente em estar com o Mestre. E o Mestre se revela na palavra e nos sacramentos. E então, sim, por causa do Mestre, amar. Amar a si mesmo, com os próprios dons e defeitos. Amar o outro com seus dons e defeitos. Amar o incrédulo com seus dons e com os seus defeitos. E no amor ao incrédulo, inclusive sacrificando tempo, dinheiro, atenção, para ganhá-lo a Cristo. Com nossos filhos nós insistimos, porque sabemos o quanto é importante estar com o Senhor. Por vezes, com os outros, a gente faz um convite, se ele não foi aceito, também, nunca mais. O Senhor age diferente. E Ele nos capacita para sermos insistentes. Em outro texto, Jesus diz, admoeste, quer seja oportuno, quer não, insista. Insistir não significa ser deselegante, mas não desistir fácil. Porque o que está em jogo é o lugar eterno daquele meu irmão, daquele meu amigo, que ainda não está no caminho da graça da salvação. Eu quero ainda explorar a promessa. Antes mesmo dos discípulos começarem a trabalhar, Jesus já garantiu, eis que estarei convosco todos os dias. A presença dele é a garantia antecipada. Portanto, o testemunhar, o fazer discípulo, o ensinar o que eu sei sobre Jesus e a salvação, não é um trabalho individual. Ele é em comunhão com o Senhor. Ele que realiza em nós o querer e o realizar desta obra. Indo trabalhar, indo para a escola, indo para a faculdade, fazei discípulos. Seguindo o Mestre para que aqueles que nos acompanham encontrem o Mestre que os salva. Amém. Eu fiz essa reflexão desta forma, e bem curta, porque eu quero nesse dia compartilhar com vocês algumas coisas que eu vivenciei em Moçambique, nesses últimos dias, durante 18 dias no mês de junho, e algumas coisas
chama muita atenção naquele país sobre o crescimento da igreja. E eu, olhando para a questão do discipulado, eu não posso deixar de fazer essa conexão, porque existe uma postura. É obra de Deus, mas existem coisas que acontecem lá que podem nos servir de exemplo. Nós saímos dia 6 de junho aqui de Porto Alegre, eu e o professor Leonídio voltamos dia 25, e o pastor André e a esposa ainda foram para a capital, conhecer um pouco aquela região, porque há o objetivo de colocarmos este casal, essa família brasileira, em Moçambique no ano que vem. Então eles olharam alguns aspectos aí de moradia, tudo mais, e voltaram 29, eu acho que de junho. Passa, por favor. A primeira imagem, ela quer nos mostrar um pouco. Moçambique fica aqui, ó. Mas não há voo. Existia voo da TAM para Angola e depois se ia para lá. Existia voo da South Africa para Johannesburgo e mais 1 hora e pouco se chegava. Essas companhias não fazem mais esses voos. Então a gente voa de São Paulo até João Pessoa, atravessa até Dakar, sobe e chega aqui em Doha. 15 horas e meia. E aí volta 8 horas e meia até Maputo, e aí volta mais 1 hora e meia para chegar à Beira, de onde então o restante é feito em solo. Tem 3 opções, ou 4 opções. Existe a opção aqui, ir até Addis Ababa, na Etiópia. Existe a possibilidade de ir para Turquia, e aquela outra cidade grande, perto de Doha, que o Emirates faz esse voo, não lembro o nome da cidade. Mas aí a gente vai pelo que é mais barato, né? Então essa vez foi essa companhia. Por favor, passe. Maputo é aqui embaixo, esse é o país. Beira é aqui. O trabalho luterano, ele ocorre até Tete, neste trecho aqui. Eu botei aqui ao lado que o Google me mostrou por onde a gente andou, né? Um pouco. Aqui já é o país vizinho, veja como é próximo, Johannesburgo. Mas é próximo em geografia. A distância econômica é gritante. Durante o tempo que nós estávamos lá, tinha muita gente orando por nós e algumas pessoas entravam em contato. E 2 mulheres, especialmente, elas estavam orando apavoradas, porque enquanto nós estávamos em Moçambique, foram mortos um casal de missionários presbiterianos e depois foi degolado um outro missionário que eu não sei de que pertença, mas isso é aqui em Cabo Delgado. Aqui é sinistro para o Evangelho. Nós estávamos no mesmo país, mas a uma grande distância do local. A sede por Evangelho aqui é algo surreal. Adiante. Não quero demorar muito, mas acho que em 12 minutos, 15 eu faço isso. Esse foi um dos cultos, era para ser 3 da tarde, nós chegamos 15 para 6, porque a estrada, e o povo não sabe fazer o cálculo do tempo, né? O motorista conhece, outros conhecem, já acho que dá para chegar ou chega, né? E então vai atrasando, e não havia luz, não há energia elétrica, então nós celebramos o culto à base dos celulares. Então você pode ver que do lado de cá tem gente iluminando, o próprio pastor durante a mensagem também está com o celular na mão, e à medida que fala vai iluminando o ambiente. Mas eu fiz uma outra coisa, um lugar muito pobre, mas muito caprichado. Banheiros, banheiro masculino, em forma de U, feito de palha, o feminino, e ainda um terceiro, onde então, a cada vez que é usado, se põe uma pá de terra em cima, para ser mais higiênico para o próximo que vem. Adiante. A maioria das igrejas, elas são assim. Essa aqui foi uma que nós visitamos no retorno. E olha o chão, é um barro preto, muito bem feito, muito liso, muito bonito, bem feitinho, mas quando chove muito, é capaz de toda a igreja cair. E chove e venta, aquele mar Índico é sinistro.
Aliás, eu não entendi por que ninguém vai à praia. Também, sem entender, não fui nem bater foto. Mas o mar está ali e não há gente circulando na areia. A gente sabe dos ciclones que aquele mar produz entre Madagascar mas eu não sei o que mais. Ninguém soube me responder por que não se pisa nessa areia, não se vai à água. Lonas. Nós participamos especialmente nesse modelo de igreja, doando material para comprar as lonas. As lonas vêm da beira e vêm em 12 horas de trem e depois são distribuídas por motos para chegar aos locais, então, porque muitos desses lugares não chega carro, não chega caminhão para levar material. Então, alguns lugares não vai ter igreja de alvenaria enquanto não houver acesso. Adiante. Aqui é nesse mesmo templo, então eles ainda estão construindo, então eles fazem uma forma mais bruta, depois vão remendando e vão alisando, então vão trabalhando, é um trabalho longo, e essa aqui está sendo refeita, porque o temporal de janeiro, fevereiro deste ano, destruiu um lado, então o lado que o vento veio, que bateu a vento e chuva, aquele lado derreteu e agora estão refazendo. Por favor. Aqui então é o seminário, é uma área bonita, grande, para cá tem mais 3 casas, aqui atrás tem 3 salas grandes, foi feita uma caixa d'água, 2 caixas d'água, uma para abastecer o local e outra a vizinhança, o trabalho social para que a vizinhança tenha. Há um motor que bomba a água do rio Zambeze para lá e então distribui a água crua do rio, não há nenhuma tratativa com a água, ela é usada para banho, para lavar louças e roupas, mas a comida, desde 2018, ou 19, desde 2019, a comida é feita com água mineral, ela é caríssima, só existem frascos de 1,5 litro, então uma caixa com 18 litros custa cerca de R$50 na nossa moeda, para eles é impossível usarem essa água, porque na moeda deles já são 500 meticais, né? Adiante. Nós tínhamos 2 ambientes de aula. À tarde, então, nesse telhado, que é na frente do refeitório, e de manhã era esse lugar aqui, debaixo da árvore, e aqui o cenário do rio Zambeze. De vez em quando passa um hipopótamo, de vez em quando passa um crocodilo. E um dos momentos que o professor Leonídio estava dando aula aqui debaixo da árvore, então o crocodilo havia saído da água, ninguém o viu, ele foi à caça e custou um cabrito. O cabrito só deu um gritinho, né? E quando ouviram o barulho, ele também já estava se lançando à água. Então não dá para ir pessoalmente muito perto, eles têm aí uma cerca de viva para evitar, mas os crocodilos comandam a área. Adiante. Aqui então o ambiente da aula de manhã, é o presidente da igreja, ele fala as 3 línguas principais, então nós damos a aula em português e ela é transmitida imediatamente na língua xicena, e eventualmente aqueles que falam Shona não compreendem bem o detalhe doutrinário que está sendo ensinado, então também se traduz a língua Shona. Eu fiquei lá imaginando assim no Brasil. Alguns interiores, a língua é portuguesa, mas o pessoal fala pomerano, fala Hunsrück, né? E alguns aspectos eles são mais compreendidos na língua nativa do que na língua oficial. Mas tem pastores que na língua oficial não manjam. O português é bem fraco para eles. Adiante. Aqui um pouco do que nós levamos. Aqui as malas aí diante da minha churrasqueira, preparando. 23 quilos em cada mala, levamos 8 malas de 23 quilos. Para terem ideia, deu R$8.600 de mala. E não é excesso, as 2 primeiras malas. Não é excesso de mala, porque se fosse a terceira, ela sozinha ia custar quase 2.000, né? Levamos então quase 170 quilos de livros, porque as malas também pesam, então não adianta fazer a multiplicação direta de 23 vezes 8. Levamos
a dogmática, confessando o Evangelho, levamos Bíblias de estudo, uma para cada pastor, a Bíblia de estudo, linguagem de hoje. Levamos cartazes para... estamos testando um trabalho de fazer cartazes para as histórias bíblicas. Foi muito bem recebido, porque aí eles poderão ter esse cartaz e contar a história para as crianças, porque lá não é possível você pensar num livrinho para cada criança, porque as crianças brotam que nem formiga. Quando vai ter um trabalho, é 80, é 100 debaixo de uma árvore, e também não há como guardar esse livro, cuidar dele em casa, né? Então a precariedade. Então você precisa ter um material que você leva e traz de volta. As bandeiras dos países que apoiam, né? Então aqui está a bandeira de Moçambique. O Canadá, ele hoje não investe recursos, mas ele era o primeiro parceiro, né? O Brasil, então, tem todo o aspecto da gestão do trabalho deles, o acompanhamento e a educação teológica. A África do Sul, ela participa porque o pastor Vint, ele era da África do Sul, ele era cedido e ele podia viajar um mês e não era descontado do seu salário. Agora o pastor Fernando Rufo foi há poucos dias para a África do Sul e ele vai estar dando esse apoio, porque ele está a 1h20 de voo até Beira, né? A Alemanha, ela chega junto especialmente na área de alimentos e desastres. Então, quando há catástrofes, a Alemanha chega muito junto. E Estados Unidos tem ajudado a construir alguns templos e agora, então, vai entrar junto no projeto Aliança e vai remunerar o missionário brasileiro que deve atuar ali a partir do ano que vem. Por favor. Eles gostam bastante de artesanato, então aqui está a diretoria toda, e na última noite nos presentearam com uma cruz, com a sigla ICCM, uma para o centro administrativo e outra para o Seminário Concórdia. Um pouco de alimentação. Eu insisti bastante que eles fizessem algo, mesmo o fogão a lenha, fizessem um muro e colocasse um pouco mais alto, mas é essa a posição que as mulheres trabalham horas fazendo a comida, né? E a comida. Aqui, então, os pratos, tem alguns que não se servem, então já vai servido. E eu fotografei algumas coisas que a gente comeu. Arroz é a comida principal. Aí, eventualmente, conseguem comprar um peixe, é constrangedor para a gente como brasileiro, então fazem o peixe para os 4 brasileiros e ninguém mais, né? A gente não é acostumado, a gente é acostumado a pôr na mesa algo que sirva a todos, né? Mas aí entra outro aspecto, as pessoas não comem carne. Nós saímos na cidade da Beira, restaurante com o pastor, que sempre precisa um pastor da igreja nos acompanhar com os documentos da igreja. Quando você viaja, ao invés da polícia pedir o documento do carro, ele pede da igreja e dos missionários. Porque se a igreja não for legalmente constituída, né, já é motivo de propina, né? Então, a questão não é prender ninguém, é prender o bolso de alguém, né? Essa é a principal questão, né? Shima, talvez essa comida que eles mais comem, milho branco. É uma farinha de milho branco feita uma papa. Não chega nem perto ao sabor de polenta, é diferente. A dificuldade é que nos 3 primeiros dias não havia sal naquela vila. Depois a gente conseguiu e compramos um sal médio, quase grosso. Não um sal fino, mas mais no final de semana chegou, quase tudo chega da Índia. Produtos industrializados made in India. Adiante. Se você encontra uma cidadezinha no decorrer da viagem, ela tem essa aparência, né? Não passa muito disso, né? Alimentação em viagem, isso nunca, o pastor Winter nunca tinha me falado, né? São 15, 16 horas para 400, 350 quilômetros. Mas não tem nada no caminho, nem banheiro, né? Nós encontramos um local, um posto de gasolina e alguma coisinha, e tinha um banheiro. Nós tínhamos a esposa do pastor André junto, ela disse, gente, não entrem, vamos parar um pouco adiante, né? Porque não dá, né?
Então existe a pobreza, mas existe a falta também de qualquer forma de buscar melhorias. A gente quer se envolver um pouco nisso também. Adiante. Isso aqui eu fotografei, eu não consegui achar a foto. Isso aqui é a quantidade de lenha que uma mulher carrega por viagem. Não vou dizer nada sobre o que eu pensei das brasileiras lá, né? Eu não consigo entender como põe tanto peso em cima da cabeça. Me senti assim, um nada, quando eu vi uma saindo da beira do rio com 2 baldes d'água, um com tampa e outro sem, equilibrado. Eu não vi se alguém pôs isso em cima da cabeça, ou como é que faz. Creio que alguém ajuda. E depois sai caminhando e ainda olhando para trás, para ver se vem mais alguém. E às vezes com uma criança no colo, pelas costas e outro pela frente. Geralmente, nessas situações, uma tem 1 ano e 1 mês, e a outra tem 1 mês, 2 meses. Né? Então, a vida da mulher é algo que a gente tenta olhar, conversar e tudo mais, mas ainda é um pouco imexível. A questão. E há uma fiscalização muito forte, a questão do governo. Todos os lugares a gente tem que se apresentar ao governo. Por favor, a próxima. Esse cara é chefe de governo da área onde a gente esteve, né? A gente foi até lá, tem passaporte carimbado, tem toda a documentação, você tem que se apresentar visivelmente no escritório. Marcou 8h45, nos atendeu 12h40, perdemos uma manhã toda, mas você precisa estar ali, e ele vai dizer, então, aqui, havendo qualquer problema, me procure. Mas aí aconteceu o contrário, eu estava num culto, e aí veio uma moto avisando que o chefe de governo queria falar comigo. Eu nunca vi tanto pavor, umas 300 pessoas ali com medo. Eu não sei o que é. O que aconteceria eventualmente. Mas o que eles fizeram logo? Tinha dado 2 galos, um cabrito e um saco de amendoim. Isso foi posto para dentro do carro, o carro fechado, estacionado em outro canto. O nosso carro. Provavelmente para ninguém pedir nada. Aí, esse camarada veio, eu falei normalmente, disse, está me seguindo, ou pena que veio tarde, senão poderia ter participado do culto, e eles todos assim, pastor, o senhor falou isso com ele. É gente, é normal. Tratei ele como mais alguém que veio, né? Muito tranquilo. Mas as pessoas têm muito medo do governante. É um terror quase. Diz, olha, ele vai vir, o senhor está com documento, está tudo certo, pode vir, eu fui lá na quinta-feira, hoje é domingo, está tudo certo, pode vir. Diz, pastor, mas tem que cuidar. Cuidar o quê? Não, deixa comigo. Né? Tudo tranquilo. Mas eles estão em campanha. Nós não vamos mais esse ano, porque o segundo semestre não dá para circular, é uma campanha acirrada. A pessoa que não tem a bandeira do partido que está no governo, ela pode perder o auxílio de uns 40 e poucos reais que ela tem por mês para... Aí eles vão à igreja e pedem espaço para falar na igreja. E o pessoal tenta fazer um pouco o papel luterano de o Estado é o Estado e a igreja é a igreja. Lá não dá para fazer isso. Um pastor disse, olha, você pode falar em outro horário, mas no culto não. No final do mês, o ganho dele e de toda a membresia ficou bloqueado, ninguém recebeu mais nada. Então, é uma tirania muito forte. Seu chefe do banco também tem que se apresentar lá para... Temos dinheiro preso lá, estamos dialogando, não conseguimos sacar, tivemos que levar dinheiro no bolso, porque o que enviamos para ter lá não deu para sacar. Tudo é diferente. Por favor. Assim são as igrejas. Um templo assim se constrói... O pastor Winter sempre dizia $8.000, mas eu vi que sempre falta alguma coisa. Quando o dinheiro acaba, acabou. Porque eles normalmente não põem o transporte. Às vezes o transporte é longe. Você compra na cidade e você gasta quase 1/3 do dinheiro para o material chegar. Você compra tudo e o caminhão vai uma vez. Né? Então, nós vamos refazer o cálculo, mas eu creio que uns $9.000 é um bom valor. O transporte é muito caro. Nós gastamos $3.000 para nos locomover. Você paga a caminhonete, o motorista,
e precisa estar sempre junto, e é $150 por dia, né? Se o carro está parado ou está andando, esse é o valor. E só uns poucos, normalmente atrelados ao governo, é que tem o carro. Um dia foram funcionários ou ainda são funcionários, eles têm o carro. Ninguém mais tem carro. Adiante. Olhar um pouco da coisa boa. É muita gente. E é gente que no culto demonstra uma felicidade. Adiante. Adiante. Aqui foi o que foi escondido. Não, isso aqui foi outro lugar. Tudo é muito parecido. Outro. Adiante. Aqui eu não fui, nós nos dividíamos. O professor Leonídio foi num lugar onde então fizeram um pequeno toldo para ele celebrar, e o povo sentou ao redor e ele batizou mais de 50 pessoas ali. Nesse local estão querendo ampliar, então já estão secando a palha para ampliar o templo. E isso aqui foi um outro local. E aqui é um pastor, ele tem 10 igrejas, 2.000 membros. E ele veio com tudo. Mas é um local muito interessante. É gondola. Esse povo já tem um pouco mais condições, e cada grupo de canto tem sua farda. E foi o único lugar que tinha microfone. Uma igreja grande, 2 vezes o tamanho disso aqui, construída por eles em outra época. Eles já foram igreja há muito tempo, e agora o pastor fez o colóquio, é pastor da luterana, e fantástica a visão de igreja dele. Eu brincava que ele era o código de ética da igreja, uma pessoa muito consagrada. Por favor, adiante. Um pouco dos templos que são construídos, uma coisa que ultimamente não se faz mais, não se pinta o templo. A tinta é ruim, o cimento é ruim, então não rebocando, ela fica com a mesma aparência sempre. Aliás, não rebocando, não pintando. Mas se você pinta, a pintura vai embora em pouco tempo, mofa tudo, né? Então é comum não haver pintura. Adiante. Essa foto me chamou muita atenção pelo sorriso dessa mãe nesse batismo. Outros batismos feitos pelo São Leonídio. Adiante. Eu não realizei nenhum batismo, eu só fui a igrejas que têm pastores, as maiores igrejas. Então, há toda uma questão, o coordenador é levado para os lugares onde já tem mais estrutura, então há muita reverência, até fica meio constrangido às vezes. Adiante. Essa foto eu fiz a deselegância de no púlpito parar, pegar o celular e bater a foto, porque essa imagem me chamou muita atenção. Um silêncio total, uma atenção fora do comum, lotado, não cabia alguém sentado do lado de mais alguém. E uma característica, os homens sentam do lado, as mulheres do outro, elas levam as esteiras que a gente leva para a praia, levam para a igreja, senta ali em cima, e sempre tem muito mais mulheres. As crianças, elas estão atrás de mim, atrás do púlpito, junto ao altar estava a criançada, e aí elas começam a ocupar os últimos bancos. Os homens então ficam mais à frente neste lado. Em todos os lugares é idêntico. Em alguns lugares o banco é dessa altura, não sei por quê. Eu creio que uma vez era mais fundo, e aí fizeram o piso e tudo mais, e o banco é a alturinha de um palmo, mas tem o banco, e sempre começa o banco do lado direito, e depois vão fazendo adiante. Então, a maioria dos lugares as mulheres ficam sentadas ao chão. Aqui tinha algumas cadeiras para elas. Adiante. Esse aqui é uma igreja toda de palha. Adiante. Aqui, essa árvore, o professor Leonídio celebrou o culto, e eu tive o privilégio de depois ir. Eu acho que tinha mais de 200 pessoas. É um lugar de difícil acesso, você chega de carro, mas passa várias valas, e é gente, é muita gente. Então, sempre uma foto no final. Adiante. Aqui, uma outra igrejinha. Aqui nós não tínhamos condições de ir de carro. Tivemos que deixar ele, então por isso tem aquelas fotos, o povo cantando. Às vezes eu ficava imaginando, o Winter andando de talar, e ele caiu uma vez, né? O pessoal vai ao encontro até no local onde o carro pode ir, de lá em diante eles estão cantando e indo, né? A gente foi de talar de um lugar para o outro no carro, porque era mais fácil ir de talar do que vestir-se debaixo de árvore, né?
Então, celebrando mais de um culto por dia. Adiante. Aqui, material infantil que nós levamos, mais adiante. Aqui, essa é uma foto bem ao norte, Tete. Nós viajamos 12 horas de trem até lá. A pele é mais clara, a vestimenta muda e a tonalidade de músicas muda. É um outro estado, é como você sair do Rio Grande do Sul e ir para a Bahia, né, ou o contrário, então, ritmos diferentes. De trem, na ida foi bem sinistro, lotadíssimo, pegamos ele às 11 da noite, 10 da noite, chegamos 9 da manhã e o culto era às 10. Aí saímos 12h30, pegamos o mesmo trem às 2 horas, só que aí conseguimos uma cabine de primeira classe, 4 camas, aí foi um luxo. Para 12 horas de viagem, R$48. A ida foi 20 e poucos reais. Então, valia a pena, mas na ida não tinha cabine livre. Apenas um vagão de primeira classe. Por favor. Aqui eu bati uma foto. Deste local, eu mandei uma foto para o Moacir entregar para o Delmar, dizendo que era a igreja que ele uma vez ajudou a construir, mas não era. Isso aqui é 3 de fevereiro e a dele é Sabonete. Depois o Vinter corrigiu a informação para mim. Mas eu bati essa foto com essa família. Essa senhora chegou depois do sermão, e ela veio depois do culto e disse: pastor, o senhor pode falar um pouco do que o senhor pregou para mim, pregou no culto? Pode falar para mim um pouco do que pregou? Porque eu saí quando amanheceu e não deu tempo de chegar. Então me falaram que deu cerca de 17 quilômetros que ela caminhou. Ela não é membro da igreja, então ela veio a segunda vez a um culto. Então, em poucos minutos, a gente fez um resumo e aí ela repetiu. Aliás, essa é uma característica. O analfabetismo, ele tem uma metodologia de aprendizado. Então, você fala e a pessoa fala tudo o que ela ouviu para garantir que entendeu correto. Você diz: é isso mesmo. Pronto, vou falar para os outros. E é nesse ponto que eu quero chegar. Depois do sermão, sempre alguém começa a cantar. Por exemplo, hoje, aí alguém, eu não sei se muitas pessoas, ou se é sempre a mesma, porque cada vez o culto era em outro lugar, a pessoa começa a cantar naquela melodia. Fazei discípulos é a ordem de Jesus. Aí todo mundo, fazei discípulos é a ordem de Jesus. Jesus mandou fazer discípulos é a ordem de Jesus. Aí de repente alguém lembra uma outra frase e diz: eis que estarei convosco, é a promessa dele, eis que estarei convosco, e cantam isso por um bom tempo, e saem cantarolando isso no caminho, e isso levam para outros. Aquilo que ouviram, que aprenderam em 2, 3, 4 frases, isso é levado para toda a vizinhança, e isso traz as pessoas para o próximo culto. Você quer ouvir mais sobre isso? Vai ter culto tal dia, né? Então, essa forma de discipulado, ela é muito forte, por causa da sua forma. Eles não anotam, eles não têm, eles precisam guardar. E para guardar, eles precisam repetir. E ao repetir, gente escuta o que eles repetem. E isso, a palavra não volta vazia, essa promessa nós conhecemos. Então é muito simples, e aí é nessa perspectiva que eu trago a mensagem nesse culto. Vamos para o final. Aventuras, estradas por onde andamos para ir às igrejas, adiante. Na ida nós fomos por asfalto, mas aí percebemos que quase nunca tinha asfalto, aí fomos na volta por um caminho que é chamado corta-mato. Foi bem interessante, foi pior, mas aí encontramos muitos animais. A cada poucos quilômetros encontrava diferentes animais. Adiante, teve aventura, encontramos caminhões atolados na areia, a gente passou, mas teve um lugar que estava tudo trancado. Aqui demoramos um bom tempo, nós furamos 2 pneus nessa viagem, então saímos 3 da manhã e chegamos 8 da noite. E fizemos 256 quilômetros. 256, eu estava pensando agora, na ida foram quase 400, no outro caminho, e na volta o caminho mais curto foi mais demorado. Adiante. Agora vamos ouvir
nós não vamos passar todo, mas eu quero só mostrar que há diferentes timbres e sons. Por favor. Vamos ver se ele funciona. A liturgia. Essa é a forma que eles cantam, mais ou menos, o texto do nosso Kyrie, né? Adiante, a outra. Aqui já é em outro local, já é um outro ritmo. Isso aqui é uma música antes do sermão. Agora o pastor começa a passar a Bíblia. O que eles estão cantando abre nossa mente para a tua palavra. E tudo vira coreografia, né? Então a Bíblia vai passando de cabeça em cabeça. E a cantoria, a música vai sendo cantada sobre a preparação do sermão. Pronto, passa para o último e aí encerramos esse gostinho. Um pouquinho como os cultos são realizados, então quando alguém não fala a língua do povo. Ele orou dizendo: Pai, oro por aqueles que creem em mim e ainda virão crer no futuro. Yesu pida pemberaie alonga piadidi kulonga kuti imwe pinakhala imwe sikuti paralelo basi na paramangwana kwene. Essa parte aberta atrás é porque o vento tirou parte da palha da igreja. Anthu anduli ale akhalonga mphangwa zadidi manjife lero tikabvirambo manjilero mpembo tili pano. E nós temos o privilégio. Ife tina kufuna kwadidi de anunciar essa mensagem para esta geração. Ife pisafunika tilonge mphangwa zadidi kuna ana nabaliwa awa chinchino. Para adultos e crianças. Akulu na ang'onoene. Para que, crendo, possam ensinar os pequenos, os nossos netos e bisnetos, para que a igreja cristã esteja estabelecida e a fé que salva esteja no coração de todos os que aqui moram. Ifembo akulu mafala neno political nawo tai tipangembo anzatumbo anangombo ana alikupivambo kuti mpyo Mungu agora ubalwi sempre mafala Mungu akonde kumala sempre ayende e também angafamba mbuto zokusenasiana. Essa mensagem fique para nós também. Nós temos a responsabilidade de evangelizar essa geração para que o evangelho continue. Obrigado por atenderem, eu pensei que ia fazer em menos, mas deu 20 minutos. Nós temos o cântico para a celebração, a consagração de nossas ofertas e depois seguimos para a celebração da ceia.
alegria ter todos vocês no culto, aqueles que nos visitam. Antes do culto soube ali da família da Cavalhada, a vovó que vem lá da congregação da Cavalhada. Outros que nos visitam, muito bem-vindos, voltem sempre. Nós temos alguns avisos, o Coral da Concórdia está sendo montado, então podem sempre se dirigir ao nosso diretor de música, buscando mais informações. Nós também estamos sempre desafiados a atuar em favor de pessoas que têm necessidades na área econômica e necessitam de alimentos, de fraldas, material de higiene. Então sempre é bem-vinda a doação que é administrada pela equipe da ação social da congregação. Nós temos o pastor Horst de férias, então também é um privilégio de poder estar celebrando com vocês e deixando ele sentado, embora não precisasse ter sentado no último banco, está quase fora da igreja, mas pelo menos está aqui dentro, né? Que Deus te abençoe nas férias, e também as férias estão dentro de um motivo especial. Nosso estudo bíblico é terça-feira, o culto próximo domingo, e aí nós temos os aniversariantes, e vamos começar pelo dia 27, o pastor Royce é aniversariante da semana, mas amanhã é o Douglas, na terça-feira o Moacir, e também a Sofia, na quarta-feira a Gunilde, na quinta-feira então o Ademar, o pastor Horst e a Ingrid, e na sexta-feira o Everton. Então, aniversário de casamento, o Diego e a Janine, 8 anos, o Ricardo e a Márcia, 27 anos, estiveram ontem à noite, Almiro e Silvana, 38 anos, e Luíra e Márcia, 44 anos de matrimônio. Que Deus abençoe aos aniversariantes, tanto aniversariantes de nascimento como de casamento, e convido para que em pé nós nos coloquemos diante do Senhor em oração em nosso culto. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, bom estarmos aqui. A Tua graça não apenas nos chamou para Ti, pelo Santo Evangelho, mas também nos comprometeu no trabalho do Teu reino. Ó Deus, obrigado porque em nossa vida colocaste pessoas que nos discipularam. Muitos de nós fomos orientados e ensinados pelos nossos pais e por eles levados até a igreja. Obrigado por este presente e esse privilégio. Mas vivemos em uma cidade e vivemos em um contexto onde, por gerações, não há cristãos em uma família. E por isso as crianças não são levadas ao batismo e nem mesmo ensinadas no teu caminho. Faze de nós como igreja discipuladores. Envia cada um de nós para junto de pessoas para que possamos testemunhar aquilo que tu fazes em nossas vidas por causa da fé que temos em ti. Dá que como igreja possamos ser teus instrumentos na vida das pessoas que aqui congregam, para que sintam-se cuidadas por ti e especialmente comprometidas contigo. E então, como igreja, envia-nos para o meio da sociedade, para que possamos ser sal e luz na vida das pessoas que ainda não te conhecem. Isso nós te suplicamos unicamente pela graça e o poder do Santo Espírito que habita em nós desde o nosso batismo. Conduze nossas vidas para que estejamos a teu serviço, por amor de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. O partiu, deu graças e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados.
Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice. E tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos, este é o sangue da nova aliança, derramado para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Vinde, a mesa está preparada. Eu acho que eu devo fazer como sempre, né? Eu convido o pastor Horst hoje para me ajudar na ceia. E quem mais? Pode ser. Então venham os dois, acho que tem um dos líderes leigos para nos ajudar. Podem sentar e nós cantamos durante a celebração da ceia. Ótimo. Uhum.
que o corpo e o sangue de Cristo, no pão e no vinho, por vocês comido e bebido, vos fortaleça a fé para a vida eterna. E assim fortalecidos vos equipe para fazer discípulos. Vão em paz, porque o Senhor é convosco. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças e louvor porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Anima-nos, encoraja-nos, vivifica-nos. Mantém-nos fiéis a ti e a tua palavra em todo o nosso viver, para que possamos testemunhar do amor que vem de ti, fazendo discípulos para o teu reino, por Cristo Jesus, que está conosco. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Continuamos em pé e cantamos bendito, ó Jesus bendito, nos despedindo da casa do Senhor.